Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito sério. Um assunto que desde há muito tempo a gente vem batendo na tecla e que ninguém nota. Hoje nós nos escandalizamos quando falamos na corrupção existente na Petrobras, no mensalão que o nosso país já assistiu e viu aquele circo que foi montado pelo judiciário para condenar e depois descondenar os envolvidos. E eu quero dizer uma coisa muito mais séria que está acontecendo no nosso país e que a sociedade ainda não escutou. Mas antes é preciso a gente relembrar alguma coisa que tem na nossa Constituição. Nós sabemos que na nossa Constituição tem um artigo que diz, o artigo 194, como é que vai funcionar a Seguridade Social brasileira. E quando eu falo Seguridade Social brasileira, eu estou dizendo saúde, assistência e previdência. E a gente tem que saber como é que isso funciona. A sociedade tem que se apropriar desses dados para que ela possa realmente cobrar de nossos políticos a real destinação daquilo que a sociedade paga na forma de impostos para colocar. Então diz lá que o financiamento será feito de uma forma que o Estado, os municípios, o Distrito Federal, o governo federal e a própria sociedade vai participar de forma direta e indireta, para garantir os direitos do cidadão, que são aqueles que pagam o imposto. Diz lá que nenhum benefício da Seguridade Social poderá ser reduzido. Para dizer a verdade, lá diz assim, irredutibilidade dos valores dos benefícios. E isso não acontece no nosso país. Está acontecendo debaixo do nosso bigode aqui, debaixo do bigode, e a gente não está fazendo nada. Então, quero dizer também, desde 88, quando foi promulgada a Constituição, diz lá o inciso 7º do artigo 194, como é que vai ser administrado? Para vocês não dizer que eu estou inventando, eu vou ler, depois a gente comenta. Caráter democrático, descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação de trabalhadores, empregadores, aposentados e do governo nos órgãos colegiados. E vocês estão vendo isso? Existe alguma participação na administração dos recursos da Previdência por parte desses 4 segmentos? Não. Quem está administrando os recursos, quem são? Só o Executivo. Só o Executivo é que está administrando os recursos. E ele não abre mão disso para ninguém mais. Eu vou explicar por quê. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta. Diz lá o artigo 195. Mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados e do município. Mediante o quê? Contribuição sobre a folha, contribuição dos patrão, contribuição sobre o lucro, contribuição sobre como é que fala? Além do lucro, a arrecadação das empresas, a Caixa Econômica através das suas loterias também deveria participar, que chama lucro de resultados e prognósticos. Então tudo isso está escrito na Constituição e a gente não vê nada disso ser feito, a gente não acompanha como é que se movimenta esse volume. E diz ainda a lei, nesse próprio artigo 195 da Constituição, se faltar dinheiro, não vai prejudicar aposentado não vai prejudicar pensionista também não. A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou a expansão da Seguridade Social. Então vocês notem que está fácil a gente acompanhar isso. Nós não podemos só votar e virar as costas para os políticos. Nós temos que votar e estar acompanhando para ver o que ele está fazendo. Nós não podemos deixar que isso aí caia nas mãos dele sem mais nem menos. Aí vocês notam, eu já divulguei uma tabela, que inclusive essa tabela está no Facebook, está no
no blog da FAPEMES, que já é bem conhecido também, depois a gente fala sobre ele. Mas eu quero dizer o seguinte, lá sobra muito, mas muito dinheiro. A gente nem calcula, são montanhas de dinheiro no orçamento da Seguridade Social. E aí o que o governo fez? Inventou a tal da DRU, desvinculação das receitas da União, que aí até o Congresso Nacional foi enganado, ou então conivente. Eu sou mais pela conivência do que por ser enganado. E o governo mandou um pedido para implantar a DRU, com a justificativa de que o orçamento fiscal brasileiro possui elevada quantidade de recursos que são vinculadas, principalmente a de pessoal e da Previdência Social. Ora, eu até vou dar risada um pouquinho, porque não tem jeito. Justificou que tem muitas despesas vinculadas com o pessoal e com a Previdência Social. Ora, o orçamento da Seguridade Social não é para a Previdência? Ele não tem montanhas e montanhas de superávit? Para que precisava a DRU? Justamente para ela. É brincadeira. É chamar o povo de palhaço. E o Congresso foi conivente com isso, porque o Congresso aprovou esse pedido e alterou a redação do artigo 76 da ADCT, ficando assim: são desvinculados, vou ler também porque é muito importante isso, são desvinculados de órgãos, fundo ou despesa até 31 de dezembro de 2015, 20% da arrecadação da União dos impostos, contribuição sociais, que é para pagar a Previdência, vai desvincular também dela 20%. E não ficaram satisfeitos com isso, falaram que se for criado outras fontes de recursos, delas também serão retiradas 20%. Então eu digo para vocês, o povo brasileiro ou é palhaço ou está se fazendo de palhaço. Impossível, porque aceitar um negócio desse não dá. E você sabe quem que estava no Congresso Nacional? Estava lá, na Câmara dos Deputados, Marco Maia, Rose de Freitas, Eduardo da Fonte, Eduardo Gomes, Jorge Tadeu Mudalém e Inocêncio de Oliveira, nomes conhecidos. No Senado, José Sarney, Marta Suplicy, Valdemir Moca, Cícero Lucena, João Ribeiro, João Vicente Claudino e Ciro Nogueira. Então você vê que eles estão deitando e rolando em cima de nós. Eu gostaria que inclusive vocês prestassem bastante atenção, porque no momento a gente está preocupado somente com a Petrobras, com esse desfalque da Petrobras. Você sabe quanto que dá o lucro da Seguridade Social? 701 bilhão 838 milhões já foram desviados da Seguridade Social para o governo fazer uso dele como quiser. E todo ano as aposentadorias de valor superior ao salário mínimo são reduzidas, sem necessidade econômica. A necessidade é do governo, que gasta mais do que pode. Aí ele vai lá e tira justamente da onde? Da Seguridade Social, que é uma verba que está lá destinada à saúde, à previdência e à assistência. Eu gostaria que a sociedade começasse a fiscalizar mais isso, que os nossos técnicos tributaristas nos ajudassem a fazer essa fiscalização, que o Ministério Público Federal nos ajudasse decretando a inconstitucionalidade da DRU em cima das contribuições sociais, fazer o governo devolver tudo que ele já tirou de lá para cá, criar inclusive o fundo previdenciário, onde nós teríamos recursos suficientes para honrar todos os compromissos que o país tem para com o trabalhador brasileiro. Por hoje é só. Obrigado pela atenção.